Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Rislene Macena e eu faço parte do canal Professoras nos Estados Unidos. Segue a gente e curte esse vídeo se você gostar do nosso conteúdo, tá bom? Bom, eu sou professora de português aqui nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, em Framingham. E eu vou falar um pouquinho do programa de duas línguas, que é o programa no qual eu trabalho. Bom, o programa de duas línguas, ele é projetado para atender crianças imigrantes ou não. Então, algumas crianças americanas também participam do programa. Crianças em que as famílias estão interessadas que eles aprendam um outro idioma, né? Aqui em Framingham, nós temos o programa de duas línguas em português e inglês. E em algumas outras escolas, espanhol e inglês. Então, atende uma comunidade muito grande, né, de imigrantes, tanto brasileiros quanto de países de origem hispânica. Então, aqui funciona assim. Eu vou falar um pouquinho da minha realidade no quarto ano, tá? Porque eu sei que para alguns outros professores isso varia um pouquinho também, porque, enfim, por causa de horário e sistemática da escola. Bom, aqui comigo funciona assim, eu tenho duas turmas, então eu tenho não são 25 crianças, mas pode ter até 25 crianças em cada turma. Ano passado eu tinha 25 crianças em cada turma, que é o máximo, né? E aqui agora não, eu tô com uma turma de 22 e outra turma de 23 crianças, né? Então temos vagas. Então, o programa de duas línguas, algumas crianças iniciam o dia na sala de inglês e outras crianças iniciam o dia aqui na minha sala de português, né? E meio-dia a gente faz a troca. Então, o grupo que estava na sala de inglês vem para a sala de português e o grupo que estava aqui comigo vai para a sala de inglês, né? Além disso, nós temos alguns professores também na escola que são bilíngues em outras áreas, né? Por exemplo, professor de música fala português e inglês, professor de educação física fala português e inglês, né? Mas, durante a aula, eles misturam, né? O único momento que eles têm instrução 100% em português é realmente aqui na minha sala de aula, tá bom? E o que eu trabalho, então, né, na minha sala? Bom, eu como professora de português aqui, eu tenho que dar aula de português, obviamente. Eu dou aula de ciências e estudos sociais e também matemática. Então, essas são as 4 matérias que eu dou, né? E aí tem outros professores que dão as outras matérias. Tem professor de música, professor de português como língua estrangeira. Tem vários tipos de, né, matérias, artes e educação física, enfim. Nas aulas de português, eu tenho que trabalhar a leitura, a escrita, a fala. Aqui eles dão muito valor à interação entre as crianças. Então, uma coisa que eu aprendi muito aqui foi em dar tempo para as crianças falarem, né? Falarem sobre o que eles estão aprendendo, falarem sobre o que eles vão fazer, enfim, a interação aqui é muito valiosa. Então, desde que eu cheguei aqui, eu observei que o distrito sempre vem falando sobre essa questão de dar tempo para os alunos falarem em sala. Um exemplo disso, né? Aqui, antes da criança fazer uma produção escrita, eu sempre tento dar tempo para que eles falem para alguém, compartilhem com um amigo sobre o que eles querem escrever, qual a ideia deles. É até importante também para as crianças verem se a história deles estão fazendo sentido, né? Então, quando eles estão falando a história, eles conseguem observar, por exemplo, quais detalhes que faltam, o que é muito importante para ele colocar na escrita dele. Então, eu gosto muito agora desse tempo da fala, né? De deixar as crianças falarem. Bom, na minha opinião, qual o maior benefício, né, desse tipo de programa? No Brasil, eu já trabalhava em uma escola que também era bilíngue, era uma escola internacional, então era uma escola que tinha o português e o inglês. O programa era um pouco diferente do daqui, né, assim, questão de estrutura, claro, mas muito parecido em alguns termos também, no sentido de que as crianças tinham tempo de praticar as duas línguas, né. Então, aqui é muito importante balancear, né, as duas línguas, para que as crianças tenham a oportunidade de aprender o inglês, efetivamente, de usar o inglês, né,
Tanto que os professores, geralmente, que dão inglês são professores americanos, e também eles têm o auxílio de professores de segunda língua, né, de inglês como segunda língua. Então, todos os professores de inglês aqui da nossa escola, eles têm essa ajuda do professor de inglês como segunda língua. Qual a diferença disso, né? O professor que tá dando o conteúdo do quarto ano, o professor de quarto ano, geralmente ele não tem tempo de trabalhar a língua, né? De voltar a resgatar habilidades da língua. Então, o professor de inglês como segunda língua, ele tem esse papel de trazer o vocabulário novo para a criança, para que ele entenda o conceito daquilo que o outro professor está trabalhando em sala, né? Aqui funciona de uma forma co-teaching, né? De ensinar paralelamente. Então, os dois professores ficam em sala ao mesmo tempo. Então é isso, pessoal. Comentem, façam suas perguntas e eu estarei aqui para tirar as dúvidas de vocês, eu e a Fabi. Ela vai falar um pouquinho de como funciona o ESL na escola, que é o ensino de inglês como segunda língua, né, para as crianças, e como que funciona a intervenção dela em sala de aula. É isso. Foi ótimo estar aqui com vocês hoje, foi ótimo falar um pouquinho sobre minha realidade aqui nos Estados Unidos, e eu espero que vocês gostem. Beijo, tchau!